Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina de Química Orgânica e hoje a gente finaliza as nossas aulas sobre carboidratos. Nós falamos na primeira aula sobre as estruturas, os carboidratos de cadeia alifática aberta, né? E na segunda aula como essas cadeias ciclizam quando estão em solução, né? Que vai ser a principal forma desses carboidratos em solução. Estudamos ali como que os M-cetais se formam e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre como essas moléculas de açúcar ciclizadas formam as ligações glicosídicas, que são exatamente as ligações que vão conectar cada um dos monossacarídeos para formar os polissacarídeos. A leitura complementar para essa aula está no Paula Bruce, volume 2, capítulo 20, páginas 335 a 341. Bom, como nós vimos anteriormente, né, um monossacarídeo alifático cicliza e forma um M-cetal. Certo? O M-cetal está aqui. Nós temos representado aqui o beta, né, o M-cetal beta, com a hidroxila em posição equatorial. Esse M-cetal ele pode reagir com o álcool novamente em um meio ácido para formar um glicosídeo. Tá? E é exatamente dessa reação que nós vamos ter a formação das ligações glicosídicas. Né? Um álcool na posição 4 de um sistema cíclico. Então, por exemplo, imagina que a gente tenha duas dessas moléculas, um álcool da posição 4 de uma molécula vai reagir no carbono anomérico da outra. E aí nós vamos ter a formação da ligação glicosídeo. Mas aqui nós vamos ver como que um glicosídeo, né? Como que um álcool reage aqui no carbono anomérico. A reação se dá da seguinte forma. Primeira etapa, nós vamos ter um meio ácido, né? Então, os pares de elétrons não ligantes do oxigênio é protonado, pega um próton do meio ácido e forma aqui um bom grupo de saída, né? Como, por exemplo, a água. Nós vimos isso lá nas nossas reações de SN1, lembra? Quando a gente pegava um álcool, tratava com ácido e ele saía fora como água, a gente formava um carbocátion. A gente viu isso lá nas reações de SN1 e de E1 também. Então, formou um bom grupo de saída, um par de elétrons não ligantes desse oxigênio aqui, ó, ele vem em direção ao carbono anomérico e joga fora a água como um grupo de saída, certo? Qual que vai ser o resultado dessa reação? Um íon óxido-carbênio, tá? Que seria tipo uma carbonila, parece muito um sistema carbonilado, mas o oxigênio está ligado aqui a um carbono, né? E obviamente carregado positivamente, deficiente em elétrons. Formou o íon óxido-carbênio, o que nós temos? Ele é planar, né? Um carbono sp2, ele é planar, então ele pode ser atacado por um álcool tanto por cima quanto por baixo, certo? Cada um desse tipo de ataque vai levar a um produto diferente. Se o ataque for por baixo, perceba o que vai acontecer. Se o álcool vem e ataca por baixo, ele vai levar a uma ligação ligação carbono-oxigênio na posição axial, ou seja, na posição alfa, né? Então a gente forma um alfa-glicosídeo, certo? Se esse álcool ataca por cima, percebam que aqui no final a ligação carbono-oxigênio fica em posição equatorial e a gente forma um beta-glicosídeo, certo? Qual que é a maior surpresa que aparece para nós aqui? Para a formação das ligações glicosídicas e do glicosídeo aqui no açúcar ciclizado, o produto majoritário dessas reações é a ligação carbono-oxigênio em posição axial e não em posição equatorial, como muito comumente a gente estava vendo até aqui, certo? Existe um efeito que vai explicar o porquê disso, que se chama efeito anomérico, tá, pessoal? É de se estranhar já quando a gente olha para a ciclização dos açúcares alifáticos, que nós vimos na aula passada. Quando a gente olha para a ciclização, que pode formar ali derivados do ciclo hexano em forma cadeira, a gente vê que o equilíbrio aqui está mais ou menos 2:1. Tá? Então a gente tem uma constante de equilíbrio de 2, considerando que a cada 2 conformes na posição com a hidroxila na posição equatorial, a gente tem um conforme com a hidroxila na posição axial. Quando a gente olha o ciclohexanol, por exemplo, tá? Que só um ciclohexano com uma hidroxila e vai ver a constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio é muito mais alta, 5,4. Para cada 5,4 conformes na posição equatorial, a gente tem um na posição axial. Então isso já muda muito de cenário aqui nos açúcares quando a gente tem a ciclização. Por que disso? Faz o seguinte, quando a gente coloca essa ligação, carbono-oxigênio, esse Z aqui vai ser qualquer grupo, mas no nosso caso um oxigênio, certo? Quando a gente coloca equatorial, os elétrons ligantes estão aqui, tá? Formando a ligação, e esse
orbital antiligante, ele fica no mesmo eixo dos orbitais ligantes, mas no sentido oposto, certo? Ele está vazio, ele não tem elétrons, só que imediatamente após esse carbono a gente tem um átomo de oxigênio. E o átomo de oxigênio tem dois pares de elétrons não ligantes, que dentro de um ciclo hexano, um deles vai ficar em posição axial. Então fica um par de elétrons não ligantes em posição axial. Eles podem se sobrepor por efeito de hiperconjugação, tá? Olha ela aqui aparecendo de novo, tá? Então nós temos uma aproximação de um orbital antiligante da ligação carbono-oxigênio, carbono Z, que está axial também, né? Com um orbital não ligante preenchido. Então, quem está sem elétrons e é bastante energético, recebe elétrons e diminui sua energia. E é por esse motivo que vai aumentar aqui a quantidade nesse equilíbrio. E quando nós temos a formação da ligação glicosídica, vai ser o produto favorecido, vai ser o produto majoritário. Quando a ligação carbono-oxigênio está equatorial, percebam que o orbital antiligante, né, sigma antiligante, ele não fica alinhado com nenhum desses orbitais não ligantes do oxigênio que estão cheios de elétrons. Então ele não pode receber uma sobreposição por hiperconjugação e, consequentemente, ele passa a ser um pouquinho mais energético, tá? Então a presença desse oxigênio aqui, ó, em posição 2 ao carbono anomérico é o que muda tudo, tá? Porque nós temos essa estabilização por hiperconjugação, que é também conhecida como efeito anomérico, certo? Os dois açúcares complexos que nós temos em abundância na natureza é o amido, tá? Que está dividido ali em amilose e amilopectina. A gente tem 20% de amilose e 80% de amilopectina, tá? E a celulose. O que eles têm em comum? Todos eles, toda a cadeia, tanto no amido quanto na celulose, é formada por glicose, tá? Esse é o que eles têm em comum. O que difere eles? A ligação glicosídica, né? A natureza da ligação glicosídica difere difere o amido da celulose e vai conferir tanto ao amido quanto à celulose propriedades completamente diferentes, certo? Totalmente diferente, justamente por causa da posição dessas ligações. No amido, que nós vamos ter ali a divisão entre amilose e amilopectina, nós temos ligações glicosídicas do tipo alfa 1,4. Por que alfa 1,4? Porque essa ligação que é formada quando é formado o glicosídeo, o álcool vai atacar por baixo e vai deixar essa ligação em posição axial, tá? Em posição alfa. Então, por isso que vai ser uma ligação alfa 1,4. 20% do amido é amilose, 80% é amilopectina, como eu já disse. Na amilopectina nós vamos ter ramificações, tá? No carbono 6, então vai ser também ramificações alfa 1,6 glicosídicas que vão aparecer a cada 20, 25 unidades de glicose lá na estrutura da amilopectina, tá? Outra diferença muito importante entre o amido e a celulose é que nós, mamíferos, temos enzimas conhecidas como alfa-glicosidase, tá? Que são capazes de clivar as ligações alfa 1,4 glicosídicas, tá? Outra coisa muito importante é que essa ligação, pelo fato dela ser axial e não equatorial, né, ser alfa 1,4 glicosídica e não beta 1,4 glicosídica, vai fazer com que a cadeia se organize de uma forma helicoidal, né, como se fosse uma hélice. Obviamente, na amilopectina é ramificada, então tem ramificação, já é uma característica muito peculiar, mas na amilose nós temos uma conformação helicoidal, tá? Como se fosse uma hélice. O que isso vai acarretar? Isso vai acarretar numa alta solubilidade em água, tá? Como nós não temos empacotamento de cadeia, nós estudamos isso em polímeros, né? Nós não temos empacotamento de cadeia, a água consegue dissolver tanto a amilose, por quê? Por causa da ligação 1,4 alfa, né? 1,4 axial, ela consegue se dispor de uma forma helicoidal e a água consegue entrar no meio da cadeia para solubilizar essa cadeia. Já na amilopectina, ela é ramificada, nós estudamos isso também em polímeros. Quando é ramificada, fica muito espaço entre as cadeias, elas não conseguem se empacotar e, consequentemente, ela vai ser bastante solúvel, tá? Então, uma característica importante que advém do tipo de ligação nos amidos é que ele é completamente solúvel em água. Quando a gente vai para a celulose, o que nós temos na celulose? O ataque do álcool por cima e não por baixo, quando ele vai formar a ligação glicosídica. Isso vai nos dar uma ligação beta 1,4 glicosídica, né?
Percebam que agora o oxigênio está em posição equatorial e não em posição axial, tá? Então ele está em posição beta, por isso que nós temos ligação beta 1,4 glicosídica. O que isso vai acarretar? Você percebe que a cadeia já assume uma linearidade por si só, por essa ligação estar reta, tá? Então isso vai ocasionar um empacotamento dessas cadeias muito eficiente e, consequentemente, vai fazer com que elas sejam de alta densidade e sejam insolúveis, tá? Além disso, o que contribui mais ainda para a rigidez das cadeias de celulose é interações intramolecular por ligação de hidrogênio, tá? Que vai acontecer entre esse grupo hidroxila, um desse aqui, por exemplo. Vamos imaginar que ele não esteja aqui, ó, que ele esteja aqui, oxigênio, hidrogênio, tá? Esteja pro outro lado. O que vai acontecer, ó? Esse oxigênio vai interagir com o hidrogênio aqui por ligação de hidrogênio, uma interação intramolecular, e vai deixar essa cadeia mais rígida, mais planar e mais linear ainda. Então a gente vê, ó, a celulose na parede celular das plantas, ó, filamentos longos, de forma longitudinal, muito bem definidos, muito bem empacotados, e isso confere uma insolubilidade em água, porque se fosse solúvel em água, você ia chover e as árvores, as plantas iam se dissolver. Então, isso é uma coisa muito interessante, tá? O polissacarídeo é formado pelas mesmas unidades de monossacarídeo que a glicose, o que muda é apenas a forma com que essas unidades de glicose se conectam. No amido, né, na amilose e na amilopectina, por ligações alfa-1, 4 glicosídicas, tá? E aí na amilose vai nos dar uma conformação helicoidal e a amilopectina ramificada. Isso tudo favorece a solubilidade. Aqui na celulose, ligações glicosídicas beta 1,4, alto nível de empacotamento, né? Alta densidade e, consequentemente, insolubilidade em água. Outra coisa importante, nós mamíferos não temos uma enzima capaz de clivar a ligação beta 1,4 glicosídica, mas os animais ruminantes têm bactérias no sistema digestivo deles que clivam essas ligações e, por essa razão, os ruminantes podem usar os vegetais, né, capim, feno, por exemplo, como fonte de glicose na alimentação deles. Correto, pessoal? Aqui está uma grande diferença, fica aqui para vocês essa informação que é muito valiosa e agora nas disciplinas de bioquímica e tudo mais, quando vocês forem estudar, vocês vão avançando nesse conhecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos na próxima aula, um forte abraço a todos.